imprensa em nome da Rádio Vila Bela, aos ouvintes aqui em nome da presidente Yara, companheira Yara, da diretora da Juventude Nádia, da presidente da Associação do Riacho do Bode, Edneide, Luana, João Vitor, Neinha, Léo, enfim. Muito nos honra a presença de vocês aqui. Ingressei com essa moção de aplauso para o terceiro Festival da Juventude, Nádia. Esse festival que começou lá atrás, no início da sua gestão lá como diretora, e abraçada pelo sindicato. Lembro de quando você chegou com a proposta, e aí a gente um pouco desacreditado, porque era algo desafiador levar um evento grandioso para a zona rural. A gente sabe das dificuldades em relação à estrutura, mas a gente lá atrás, junto com a prefeita, mesmo sem mandato, a gente conseguiu dar um pouco de suporte. O ano passado já foi um evento mais grandioso, e esse ano foi um evento muito importante, e sem sombra de dúvida vai fazer parte do calendário rural, ano a ano, e se fortalecendo cada vez mais. Então, em nome do meu mandato, coloco à disposição para a gente fortalecer esse evento. A casa também está pronta para, na medida do possível, ajudar, sem sombra de dúvida, a dar oportunidade à juventude rural, que nós jovens só queremos oportunidades. E aí, na zona rural, a gente compreende que é mais difícil essas oportunidades, esses acessos, mas eventos como esses que o sindicato, e aí, mais uma vez, parabenizar, vai dar oportunidade e voz à juventude rural. Na semana passada foi levantado, Zé Raimundo, uma pauta aqui por um vereador da oposição aí, em relação à feira de animais. E aí eu bati, porque eu fui um dos que estive presente lá na feira, no sábado, 2 finais de semana consecutivos, vereador Tess também, levantei para Fabinho que seria necessário essa mudança, que a feira, você sabe muito bem, funcionava de sábado à tarde e domingo pela manhã. E nesses 2 finais de semana, teve um final de semana que eu fui, estive presente. No sábado foram comercializadas 500 cabeças de gado e no domingo apenas 2. Então a gente conseguiu enxergar que a feira realmente funcionava no sábado. O pessoal que vem do Agreste, que são os compradores de gado, que movimentam de verdade a nossa feira, achavam por melhor a feira ser no sábado. E aí, se a gente excluir esses compradores do Agreste, a gente praticamente acaba com a nossa feira. E aí o secretário de Agricultura ouviu, tanto eu quanto o Técio, e assim como outros vocês também, e aí ele, a mando da prefeita, ele fez uma consulta pública, e aí o vereador ele fala de clareza, né? Mas quando ele levantou essa pauta aqui, não foi claro, porque ele levantou, mas não foi ouvir o que foi que aconteceu. E aqui tem 150 assinaturas de criadores, de pessoas que comercializam lá, e das 150, 8 preferiam que a feira fosse no domingo, e 142 que fosse no sábado. Então, eu acho que isso daqui já responde o que era o reflexo da feira no domingo, e aí o secretário teve esse cuidado também, Nailson, de deixar no papel para ficar mais claro e mais firme, e essa decisão foi tomada ouvindo a população lá, os comercializantes. Eu vou falar sobre uma pauta aqui, eu sei que a gente eu posso até ser mal interpretado, que é em relação, eu acho que deve ter um cuidado, principalmente nesse período de festa, é em relação àqueles estacionamentos das vias públicas que o pessoal privatiza, coloca aquelas cordas, aqueles cones. Eu acho que aquilo dali é errado, é assaltar a população. Já estive conversando com o Célio, e aí ele também compreende que é necessário o poder, enquanto polícia militar, ter o apoio da polícia militar também, para fiscalizar e combater isso. Eu acho que tem pessoas que vão para a festa, vai só com o dinheiro da cerveja, do refrigerante, e muitas vezes tem que pagar R$10 ali, Rosmério, naquele estacionamento. O pessoal chega, coloca todas as ruas ali perto, coloca uma corda, coloca um cone, toma de conta, e triste quem colocar um carro ali e não pagar os R$10 dele, porque a gente, quando vira as costas, pode até arranhar, furar um pneu. Então, eu acho que isso é um assunto pertinente, que a SDTrans, a própria PM, tem que tomar uma decisão, se vai abrir mão disso, se vai cobrar enquanto poder, mas eu acho que isso deve ser, já para essa festa, ter algum olhar voltado para isso, porque teve uma festa que eu fui até de frente com o cara lá, o cara é R$10. Eu digo, eu não vou pagar não, porque aqui é público.
E aí, quando eu ia descendo com minha esposa, ela voltou e disse, homem, tu paga, vai que esse cabo fura teu pneu. Então, eu tive que tirar o carro para não pagar também. Eu acho que isso é um assalto a gente, porque aquilo dali não é legal, né? Então, eu estou provocando a STTran, já estive conversando com o Célio, e aí eu espero que ele sente com a PM para buscar uma solução em relação a isso. E em relação às contas, que a gente vai votar logo mais, Zé Raimundo, é justamente isso. Quando o próprio grupo do ex-prefeito, ele compreende a gravidade das contas de 19 e de 20, a comparação, que é justamente, cadê? Não tem ninguém aqui. Não teve articulação como teve na outra, ele ligou, colocou até o pai dele para participar dessas discussões, porque ele sabia que lá em 19 a gravidade era muito maior que essa de 20, visto que lá em 19 a gente tinha o voto do próprio relator contrário a todas as defesas que o próprio deputado fez, e mesmo assim ele manteve o voto contrário. Tinha também 6 itens que ele tinha descumprido, 6 itens de Fundeb, de educação, de saúde, de duodécimo, enfim. E nessa, a gente só enxerga, o parecer só mostra 2 itens que foram descumpridos, e tem a questão da pandemia, que todos os órgãos de controle, eles ficaram mais maleáveis por conta da questão da pandemia, que realmente teve que abrir créditos, enfim, para mais gastos, mas essa de politizar a votação que aconteceu em 19, das contas 19 aqui, é justamente isso, porque se fosse questão política, sem sombra de dúvida, a gente iria votar contrário novamente, a gente não ia perder essa oportunidade de, mais uma vez, mostrar a força política, que a gente teria força para fazer isso, se fosse uma decisão política. Mas a gente, enquanto cada um tem o seu poder unânime aí de decidir, a gente mostra que em momento algum foi feito decisões aqui ou votação baseada em política, mas sim em parecer, pelo menos o meu voto. Então, eu compreendo, já quero declarar meu voto favorável ao parecer, entendendo que essas contas elas ficaram mais leves em relação à pandemia, só houveram 2 votos, 2 itens que foram descumpridos na gestão de 20, então o meu entendimento é esse, e no mais a gente espera os comentários aí que vai vir, com certeza, presidente, da mídia, dos blogs, mas eu acho que a votação por si só deixa claro que não tem nenhuma decisão política aqui nessa casa. Giliardi, eu estava pensando aqui, matutando aqui comigo, que nas contas de 19 estava a família toda aqui presente, né? Ele já sabia do peso, né? Como ele tá, eu acredito que ele era para estar aqui, ele ou alguns da família, porque nós vamos votar favorável, para mostrar que não é problema pessoal, nós vamos seguir a orientação, sim, do Tribunal de Contas, como você falou, porque entendemos que a pandemia, naquela época, era muito difícil gerir, fazer gestão, e teve os entraves. E aí, como está tudo tranquilo, nós vamos seguir a orientação do Tribunal de Contas. Mas deviam estar aqui, né? Eu sei que não vou dizer muito obrigado, não. Escuta a tacada depois, porque a gente está votando a favor. É justamente isso, companheiro, porque o próprio ex-prefeito sabia da gravidade das contas de 2019. Isso aí todo mundo sabia, todo mundo, até pessoas leigas do meio que tiveram a curiosidade de pegar o relatório do Tribunal de Contas, todo mundo teve acesso a isso e conseguia enxergar que ali realmente existia uma gravidade, que inclusive o voto do relator era contrário e reprovando as contas. Todo tipo de recurso o relator foi contrário. Então, assim, ele mesmo já sabia que aquilo realmente era grave, e aí, para se defender, para tirar o poder que é legítimo dessa casa de julgar contas, ele quis colocar para o povo que era uma decisão política, mas eu acho que essa votação de hoje cai por terra esse argumento de que tem algo político aqui, porque se tivesse, eu repito, eu acho que a gente teria força como base de reprovar novamente, mas a gente, enquanto pessoas sérias, honradas, como você falou, Zé, ontem que a gente conseguiu sentar para falar sobre isso, para discutir como seria o andamento enquanto base, não enquanto gestão, porque a prefeita em momento algum interferiu nem lá e nem aqui. E ontem, com cuidado para a gente ver, porque teria que votar hoje,
Então, eu acho que cai por terra essa de que foi uma decisão política, porque se tivesse, doutor Nena, com certeza, agora, novamente, nós iríamos reprovar se fosse uma decisão política, porque a gente teria força para isso. Mas, em momento algum, a gente toma essa decisão em relação à questão política. Muito obrigado e um cheiro no coração. Obrigado, Roger.